Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui mais uma vez, continuando o nosso estudo aí na parte do ePlan. Eu vou começar agora a mostrar para vocês como que a gente faz a inserção das peças. São elementos que vão ser muito importantes para quando a gente for começar a fazer a montagem do nosso layout de painel. Tá? Então vamos lá. Bom pessoal, então vamos continuar aqui, né? Vamos abrir o nosso projeto. A gente já está aqui com esse projeto, nosso projeto número 1, que é a nossa partida direta, que é aquele projeto que a gente está trabalhando, né? Bom, o que a gente precisa fazer? Antes de tudo, a gente precisa fazer o download das peças que nós vamos utilizar, tá? Essas peças, tá, elas ficam já instaladas dentro da nuvem da ePlan. Então, se você está com essa versão aqui do ePlan Cloud, a gente pode baixar essas informações, né, direto da nuvem. Então, eu vou vir aqui no ePlan Cloud, ePlan Cloud, né, ele vai abrir aqui para a gente, né, o navegador da própria ePlan. A hora que ele inicializa para a gente, é necessário que você esteja logado, é aquela conta que toda vez que você abre o ePlan a primeira vez, né, ou depois de 30 dias, ele abre e fica pedindo para você inserir as credenciais. Essas credenciais que vão habilitar para a gente poder fazer essa função. Tá? Então, eu vou vir aqui no Data Portal. Tá? Vou pegar aqui, ó, ele vai carregar para a gente a área de pesquisa. E aí a gente vai pesquisar os elementos que nós vamos utilizar. Tá? No meu caso, eu já tenho alguns códigos, que são os códigos que eu vou fazer a montagem desse painel fisicamente, então eu já tenho esses códigos prontos. Tá? Então eu vou vir aqui nos filtros, né? Eu vou usar como fabricante, tá? Eu vou selecionar aqui a opção VEG, tá? É o fabricante que eu vou ter à disposição aqui, vou utilizar esse modelo aqui. Vou aplicar, né? E aí ele vai começar a disponibilizar vários elementos da própria VEG. Tá? Então eu vou pegar aqui e vou começar digitando. Né? Então, só para vocês poderem acompanhar comigo, eu já criei aqui um bloco de notas, né? E no meu bloco de notas eu já defini, ó, o meu Q1 vai ser esse modelo aqui, ó, MPW18 tripolar, né, com corrente de 2.3. Tá? Então eu vou pegar esse código aqui, eu vou simplesmente copiar. Posso pegar somente uma parte, posso começar a digitar aqui, ó, MPW18, e ele vai autocompletando para mim. Ó. Então vou pegar o primeiro, eu tenho o tripolar U018, U025, tenho o D025, C063 e eu vou ter também aqui o D063. Então eu vou pegar esse cara aqui, ó. Você dá um duplo clique, se você clicar sobre ele, né, ele vai mostrar aqui pra gente que essa peça, né, ele possui essa imagem, né, um JPEG dela, falando como que é fisicamente o elemento. Ele tem uma visualização em 3D, tá? Mas ele acaba faltando aqui, nesse caso, né, a visualização em 2D. Então eu vou mostrar até para vocês como que a gente faz para adicionar uma visualização em 2D e como que ele funcionaria se não tivesse essa visualização 2D. Tá? Então a gente vai ter esse elemento. O que eu vou fazer? Eu vou importar. Vou clicar aqui no linkzinho, no botão de importar. Ele vai pegar os dados da peça. Eu vou falar que eu quero adicionar acessórios, né, e os dados do fabricante na importação e eu vou clicar em OK. Então ele vai fazer o download para a gente. Como eu já fiz essa importação anteriormente, ele está falando aqui para mim que não há nada para importar. Os dados já estão atualizados. Mas se eu não tivesse feito esse download anteriormente, ele iria aparecer para mim aqui na parte de baixo, né? Na hora que eu clico aqui, ó, ele iria aparecer. Vamos pegar um outro elemento. Vamos pegar o C063, né? Esse cara aqui, ó. I3, vamos fazer o download desse cara aqui só para vocês poderem acompanhar. Acessórios, dados do fabricante, vou dar um OK. Ele vai começar a fazer o download aqui, ó, download concluído, e ao final você tem que clicar nesse botão aqui, ó, importar. E aí ele vai importar, ó, a importação foi concluída. Aí isso aqui é o procedimento que vocês precisam fazer. Tá? Para os demais elementos, né, eu já fiz a importação. Então a gente vai precisar do Q2, né, o nosso Q2 é um disjuntor bipolar, C16. Então vamos fazer aqui a pesquisa dele. MDW. Eita, memória. C16, DW
Não, eu escrevi errado. MDW C16 2. Vamos pesquisar aqui. Já apareceu para mim aqui, ó, vai ser esse o modelo. Então vamos confirmar, ó, ele tem a visualização na imagem dele e ele tem a visualização em 3D. A gente vai fazer o download, dados do fabricante, né, e os acessórios, não há nada para importar. Beleza. Vamos pegar mais um elemento. A gente vai utilizar para os nossos timers, né, para os nossos temporizadores, a gente vai utilizar o RTW601. Né, então vamos facilitar a nossa vida. Vamos pegar esse cara aqui. 601, o 300SC26, né? Você vê que tem duas opções. Deixa eu usar a primeira aqui. Então, acessórios e dados do fabricante. Ok. Por último, a gente vai precisar desse cara aqui, ó, CWB9, que é o K1, né? O nosso K1. E aí, nesse caso aqui, repara que eu coloquei até, né, que o K1 ele faz uso deste elemento e também ele faz o uso de um bloco aditivo, né, um bloco de mais contatos ali que a gente precisa utilizar. Então, quando eu faço a seleção só desse cara aqui e clico em adicionar, não vai ser necessário eu fazer o download, né, deste segundo elemento. Tá? O motivo disso, vamos colocar aqui melhor, né, é que quando a gente coloca aqui acessórios, repare aí que o BFB11 ele já vai estar aqui também para a gente poder fazer o download. Então vamos dar um OK, não há nada para importar, ele já fez. O que vai ficar faltando? Na nossa fonte, né, que no nosso caso ele está como G, né, eu vou querer trocar, né, tá G1, né, mas é a nossa fonte que eu vou chamar ela posteriormente de PS1, eu iria utilizar esse modelo, MWEDR. Mas se eu fizer a pesquisa aqui, né, do EDR, você vai ver que não vai aparecer, né, nenhuma fonte do tipo EDR. Né? Se eu pegar o código todo aqui, né, tentar fazer a pesquisa desse elemento, você vai ver que não tem nenhuma peça compatível encontrada. O motivo disso é que essa fonte aqui, né, ela é uma fonte que não tem dentro do Data Portal, mas isso pode acontecer. O que a gente vai fazer? A gente vai criar essa fonte aqui dentro do Data Portal, como a gente também vai precisar criar a visualização 2D de todos esses outros elementos. Tá? Então eu vou ensinar para vocês como que a gente faz a inserção desses elementos. Tá? Então vamos por partes. Né? Primeiro vamos falar nas peças. Então eu vou fechar aqui o Data Portal, vou voltar aqui para o nosso elemento. Tá? Então o que eu vou precisar fazer primeiro? Preciso definir que o meu Q1 ele vai ser usado agora e o elemento que vai ficar associado a ele, né, agora vai ser esse modelo MPW183D063. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou dar um duplo clique nele, tá? Abrir aqui na minha outra tela, e eu vou vir aqui na opção Peças. Repara que não tem nenhuma peça selecionada, tá? E quando a gente fala número de peça, pessoal, entenda aí que a gente está se referindo ao modelo do equipamento. O número de peça é o código do modelo que a gente vai utilizar. Existem duas formas da gente inserir os elementos. Uma delas é vindo aqui pelos três pontinhos. Ele abre essa janela e aí a gente tem toda a lista de elementos que a gente pode utilizar aqui disponíveis para nós. Tá? Então, como a gente está falando do nosso Q1, ele é um disjuntor motor. Então eu teria que vir aonde? Dispositivos de segurança, chave de sobrecarga do motor, modelo da VEG, e aí eu teria aqui o meu D063 para fazer a inserção dele. Tá? Essa é uma forma de você inserir esse elemento. A outra forma é você fazer a seleção do dispositivo. Quando você clica na seleção do dispositivo, eu acho um pouco mais interessante de se utilizar, porque ele abre para nós, né, todos os elementos que são compatíveis com esse equipamento que a gente tem aqui. Tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu posso colocar esse modelo é um disjuntor motor da Siemens, ele seria esse outro daqui também, da Siemens, seria compatível? Sim. E olha aqui também a gente tem o nosso modelo da VEG, que ele também poderia ser compatível com esse elemento. Tá? Ele fala aqui que se eu selecionar o modelo da VEG, ele não,
que ele vai trazer, né, pessoal, né, de diferenças aí, né? Se eu selecionar esse modelo da WEG, né, se eu selecionar esse modelo da Siemens, ele aceita, é plausível utilizar porque ele já vai estar a chave de sobrecarga, né, o tripolar, o contato, né, dele tem os 3 polos lá. Ele já vai ter também aqui inserido ao código o contato auxiliar NA e o contato auxiliar NF, que são aqueles contatos que são utilizados dentro do nosso equipamento. Se eu pegar esse modelo aqui da WEG, ele não deixa, né? Na verdade, não é que ele não deixa, né? Ele vai ser ruim porque ele não vai ter, né, esses contatos aqui auxiliares, né? Ele vai ficar faltando. Ele indica para você que ele falta você utilizar esses equipamentos aqui. Entretanto, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A gente tem, né, esses outros contatos aqui, né? Deixa eu ver. Que ele não está deixando eu abrir aqui. Por que ele não está deixando eu abrir aqui? Ó, tá vendo aqui, ó? Ele não está deixando eu abrir. Ó, toda vez que eu estou clicando, ele está simplesmente... Vamos cancelar, vamos vir de novo aqui. Na hora que eu seleciono aqui o meu disjuntor, né, novamente, tá? WEG, ele tem aqui a opção da gente inserir os contatos, né, que são os contatos auxiliares. Então eu poderia vir aqui, né, e falar, eu quero pegar esses contatos aqui, né? Quais elementos eu poderia colocar aqui no lugar? Bom, eu poderia pegar, eu tenho esse contato aqui que fica ali na parte superior, o ACBF 11, né? Posso usar ele? Posso. Posso pegar esse outro elemento que é um contato auxiliar que fica conectado na lateral? Posso. Temos outros modelos aqui, existem diversas opções que a gente poderia utilizar de acessórios, que essas aqui são aquelas partes dos acessórios que a gente tem disponível. Qual que eu vou utilizar aqui? Eu vou utilizar o primeiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar ele aqui, ó, e na hora que eu adiciono esse meu acessório, repara que ele já dá o checkzinho aqui do lado esquerdo dos nossos elementos. Então, eu tenho esse elemento e eu tenho esse acessório que eu preciso adicionar também ao meu móvel. Aí eu clico em OK, ele inseriu os 2 elementos que eram necessários, eu posso clicar aqui em aplicar. Quando você clica em aplicar, todas essas informações aqui elas são alteradas, né? Você vê aqui que foi trocado todos os dados do fabricante, fornecedor, peça principal, peça avulsa, todas essas informações, ó, bloco de contatos, montagem frontal, esses dados aqui eles são preenchidos automaticamente pelo ePlan. Então ele facilita para a gente nesse ponto. Aí se eu dou um OK, eu tenho essa informação aqui colocada dentro deste meu elemento. Bom, aparentemente tem um negócio diferente. Vamos fazer aqui um atualizar. Ah, beleza, aqui voltou aqui certinho, né? Os nossos blocos... na verdade aqui está errado, né? Ficou 21 e 22. Por que ficou 21 e 22? Vamos ver esse cara aqui. Não é 21 e 22. Esse cara aqui é 11 e 12. Ok. Vamos agora atualizar novamente. Por que ele ficou assim? Vamos conferir se na descrição aqui da peça... Ah, isso mesmo. Ó. No bloco aditivo é 21 e 22, o normal fechado, 13 e 14 o normal aberto. Então ele está correto. Né? Não existe o contato 11 e 12. Né? Então vamos vir aqui e fazer a troca novamente para 21 e 22. Né? Se a gente voltar aqui na nossa tela, ele tem aqui, né, a diagramação montada corretamente para a gente. Né? Isso daí eu acho muito legal esse recurso, porque ele acaba facilitando para a gente as nossas informações. Bom, vamos continuar fazendo isso para todos os demais elementos. Então, eu vou vir aqui no meu Q2, vou colocar aqui peça, seleção de dispositivo. Repara que algumas vezes, eu não sei explicar o porquê ainda, tá? Mas algumas vezes ele não mostra todos os elementos que poderiam ser associados a esse cara. Então, o que eu vou fazer? Em vez de clicar na seleção de dispositivo, eu vou vir aqui no número de peça e vou procurar pelo disjuntor que eu baixei, que é o C1216.
Ok, aplico. Tá? O próximo elemento que a gente precisaria colocar seria os nossos temporizadores, o nosso K1, né? Então vamos clicar aqui no K1, vamos fazer a seleção desse dispositivo, a gente tem esse cara aqui, repara que quando a gente seleciona o CWB911, ele atende quase tudo, faltou uma linha. Então para essa linha que faltou, a gente vai precisar colocar, né, um bloco BFB11, né? Então vamos pegar aqui o bloco BFB11, é esse cara aqui, né? E aí eu vou vir aqui e vou adicionar. Quando eu coloco aqui para adicionar esse bloco BFB11, você vê que ele atende esse último contato e ele ainda me dá a disponibilidade de usar mais um contato NF. Beleza, vamos dar um OK, vamos dar um aplicar. Você vê que ele atualiza aqui para a gente e fica as descrições aqui que a gente precisa. Repara que ele ficou sobrando aqui, né? Mais elementos que a gente poderia utilizar, né? O 21, 22, 53, 54, 61, 62. Que eles vão ficar abertos lá no nosso painel. A gente não vai utilizar ele para nada. Para o terminal T1, vamos fazer a seleção do dispositivo. Repara que, mais uma vez, ele não conseguiu associar, né, ao dispositivo. Então, vamos vir aqui e procurar ele manualmente. Vamos pegar aqui por um relé contator. Contator da VEG. E eu vou pegar o RTW. Ok, vamos colocar aqui o RTW. Né? Não... Quando a gente coloca aqui, ele fala que deu um conflito. Né? O conflito que ele fala é o resultado. Né? Vai substituir as informações que tinham antes por essas informações que são da VEG. Né? Antes tinha essa configuração, agora a gente vai ter essa configuração aqui. Vamos dar um OK e vamos aplicar. E OK. Vamos fazer a mesma coisa para o T2. Vamos adicionar aqui. Ok, deu conflito, aplicar, ok. Então a gente teve aqui as nossas alterações, tá? Detalhe, tá, pessoal? Quando a gente colocou esse daqui da VEG, esse T1, ele fala que, na verdade, ele faz uso dessa configuração, né? Então a gente tem aqui um contato que tem o terminal 15 como sendo comum, 18, 16. Né? Isso daqui vai fazer com que a gente tenha que fazer uma alteração no nosso projeto. Né? A gente vai precisar fazer uma correção desse elemento aqui. Né? O que acontece? Eu não vou poder utilizar esse contato que eu fiz inicialmente. Né? Então, o meu normal aberto, né? o correto do meu normal aberto, ele é fazer do 18 para o 15. Tá? Então eu vou ter que trocar esse elemento, que é esse elemento aqui, né? E eu vou fazer a troca dele para ter essa simbologia. Então vamos lá nos nossos símbolos, IEC símbolo, engenharia elétrica, vamos pegar bobinas, contatores, e aqui dentro dos nossos contatores, em vez de usar um contato NA, um contato NF, eu vou pegar um comutador. Né? Então eu vou precisar aqui de um comutador. Então eu tenho aqui o W2, eu tenho o W2AV, eu tenho vários modelos de comutadores. Eu vou pegar o primeiro aqui mesmo. E aqui eu vou inserir ele aqui de qualquer jeito. Tá? Vamos dar um cancelar. Vamos colocar esse cara aqui primeiro. E no lugar aqui, né, eu vou remover este elemento e vou inserir ele aqui no meio no lugar. Vou colocar ele como sendo aqui era o T2. Certo? E a numeração dele, né? Agora eu vou pegar a numeração correta, né? Cadê a numeração correta? Deixa eu ver se eu peguei o elemento errado. Deixa eu confirmar aqui. Não, 1, 2, 3, tal. Não, tá certo. E agora a numeração correta a gente faz aqui manualmente. Então eu vou colocar que é o 16 para o 15 para o 18. É isso aqui. Então, se a gente tiver feito corretamente, apertar F5, eu tenho aqui ó, a nomenclatura dele corrigida para esse elemento. Vamos fazer a mesma coisa agora para o nosso T1. Então, vou pegar esse cara aqui, vou colocar aqui o T1, 16,
15, 18, né? Vamos aplicar, vamos remover esse daqui, certo? E o que vai acontecer é que agora, né, em vez de ele estar conectado aqui no ponto do 16, essa conexão, na verdade, ela vai para o 18. Né? Então, a gente vai ter aqui o nosso elemento P1. Se a gente fizer um F5 aqui na página, corrige a simbologia aqui da referência cruzada e a gente tem aqui o nosso elemento conectado corretamente. Tá? Então, essas daqui são, a gente colocou o K1, o T1 e o nosso T2. Né? No próximo vídeo, eu vou ensinar para vocês como que a gente vai criar a nossa fonte aqui, ó, o nosso elemento aqui de fonte, e não tem disponível dentro do ePlan, mas a gente vai utilizar para manter esse padrão de usar corretamente, beleza? Então, até o próximo vídeo, pessoal!